Monark foi banido de todas as plataformas e redes sociais. Primeiro o YouTube o baniu, depois o Instagram seguiu, depois o Facebook. Bora quebrar o jejumzão aqui, ó, 20 horas aí de jejum. Seguiu, ele que estava montando o seu estúdio. Ontem ele deu uma entrevista, fez um podcast com o Vilela e nos deu uma ideia do porquê ele foi banido, vejam só. Esse prato de pedreiro aí, irmão, o tamanho. As pessoas têm que ter liberdade pra ir na rua e... Podia ter o partido do pedófilo, entendeu? Seria mais extremo. Não vai por esse caminho, ô Monark. Você falou pra ir mais extremo. Eu acho que... Cara, não adianta, velho. O Monark, depois que a maconha consumiu ali, acabou. Ó. Ele não se ajuda, ó. Então assim, é foda, bicho. Porque é um cara que nunca aprendeu porra nenhuma. Ele não consegue aprender com os próprios erros. Ele continua na sua fantasia absurda do anarco-bobo, que acha que a liberdade tem que ser irrestrita para todas as coisas, chegando no paradoxo da liberdade. Como você dá a liberdade para aqueles que querem destruí-la? A liberdade de uma criança é mais importante do que o partido dos pedófilos, como você disse que poderia ter, e nos Estados Unidos tem, é o NAMBLA, inclusive, viu? A liberdade de existir dos judeus é mais importante do que aqueles que querem destruí-los. Então, assim, quando chega o momento onde a liberdade do outro é destruir a sua liberdade, este é o paradoxo. É que se o Monark até hoje não entendeu que não existe liberdade total, aí é complicado. Onde tem que se colocar um chega. É um livro muito conhecido do Karl Popper, eu vou deixar no comentário fixado na descrição, chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E aí você tem o seguinte paradoxo: a liberdade sem limites pode permitir que alguns destruam a liberdade dos demais. A tolerância sem limites pode permitir que os intolerantes eliminem qualquer tolerância. Isso não vem de hoje, vem de muito tempo, né? O nazista, tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra pela de verdade? Você tá me olhando por quê, Andrezinho? Andrezinho é foda pra caralho. Expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população. Você tem direito de ser idiota, bicho. Você não tem o direito de querer exterminar o próximo. Você não tem o direito de querer abusar de crianças e adolescentes. Seu demente, desgraçado. São judaica, isso coloca uma população inteira em risco. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Podia ter o partido dos pedófilos, entendeu? Existe o homem inteligente, aquele que aprende vendo os outros errar. Existe o burro, aquele que aprende com os próprios erros. E existe o monarca, que não aprende mesmo errando sempre. Puta que pariu, não contente em se autofoder, fode lá o podcast do Vilela também. É um negócio assim sem limites. Mas existe uma pessoa pior. É o cínico. Aquele que coloca um verniz de liberdade de expressão, mas no seu íntimo defende as piores coisas e que se revelam através da realidade. Vocês se lembram que neste podcast onde estava lá o monarca, estava também o Kim Kataguiri, dizendo que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. E nesta época eu defendi. Nesta época não tinha a defesa do Gunther Jacobs, do Prendeu Uma... Não tinha artigo do Feldman. Ó o mais chato do mundo. Eles não tinham custeado Curtis Yarvin, que flerta com as ideias mais perversas do mundo no seu próprio congresso. Tudo disfarçado de um verniz daquele que pretende defender a liberdade de expressão. Vejam só. Partido de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não, mas esse é o ponto fundamental, sabe? O que eu defendo, e acredito que o Monarca também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia. O Kim Kataguiri aqui tentou ainda defender, né? Para que aquela ideia seja rechaçada. Ah, ok. Então não existe nenhum problema em criar um partido nazista no nosso país, mas eu sou vítima de um processo de vocês dizendo que os seus membros têm ligações com aqueles que são declaradamente nazistas, como o Vic Vanilla. E vocês tentaram e tiraram esse vídeo lá do meu canal através de diversas denúncias. Então existe uma liberdade para esses caras, mas não existe a liberdade para mim para dizer que membros... É, o próprio computador aqui, ó. Eu não poderia nem sequer usar um computador, porque ele vem de uma indústria cujas peças são fabricadas lá fora e a gente importa. Ou seja, a partir do momento que eu compro um computador, eu monto usando essa tecnologia criada lá fora, eu tô gerando emprego para eles.
E aqui pra nós? Zero. Nada. Tudo que a gente vive hoje, o sistema montado no Brasil, é pra nós enaltecermos e valorizarmos o quê? O que tem lá fora. A série The Boys. Quem fez a série The Boys? Sionistas. Você não vai assistir a série The Boys, porque tá fortalecendo a indústria. Não existe isso. Não tem pra onde fugir. Uma coisa é criticar a indústria e saber a fraude da indústria. Outra coisa é você ser escravo dela. É um gado. Membros do MBL flertam com as ideias mais autoritárias e imundas que existem, inclusive defendendo o direito penal do inimigo, que antes de ser teoria jurídica existia na Alemanha nazista, nos gulags de Stalin e hoje existe na Coreia do Norte. Após esse podcast, a vida do monarca ruiu. O Flow quase foi à falência. E Kim Kataguiri, por dizer que achava errado a Alemanha criminalizar um partido nazista, se desculpou, disse que estava apenas defendendo a liberdade de expressão. E eu, nesta época, o defendi também. Ele foi até mesmo no Museu do Holocausto dizer que estava muito errado e arrependido e falar: errei, menti em livros. Quando ao mesmo tempo... Não faz o menor sentido. De tornar isso aqui como se fosse uma nova União Soviética, né? Aí você zombou, falou que eu não sabia o que era a Ursal, irmão. Explica aí pra nós, então. Até puxa o tema aí, puxa o gancho. Que é um plano em execução aí do Foro de São Paulo, né? Já faz décadas aí dos presidentes comunistas da América Latina. Puxa o gancho aí, irmão. Dá uma ensinada nisso aí pra turma. Vou falar de modo objetivo, tá? Falta pouco pra eu terminar meu almoço. Não existe comunismo em lugar nenhum do mundo. Zero. Comunismo já fracassou. Não existe plano de transformar o mundo num lugar comunista. Isso é impossível. Pela própria natureza e essência do comunismo. Isso é impossível de se aplicar em qualquer sociedade. O que existe, esse Ursal aí que você tá falando, na verdade, é um plano que já aconteceu, continua acontecendo e já deu certo. Qual que é o plano? É uma ditadura fascista financeira que não permite que os países aqui, principalmente da América do Sul, Brasil, Argentina, China, Venezuela, etc., que são os países ricos, de fato, pelas riquezas naturais, prosperem. A ideia dos caras é transformar todos esses países, nisso que eles já transformaram, em colônias, onde o primeiro mundo põe a mão, os seus tentáculos, sugam, endividam esses países à vontade, como é o caso do Brasil. E, enquanto isso, a nossa população morre e é enganada pela propaganda que eles fazem. Entendeu, meu amigo? Esse é o plano. Não tem nada de comunista em lugar nenhum do mundo. O único lugar, e nem é comunismo, não tem nada a ver com comunismo, é a China. A China é um país, o mais correto seria definir socialista, mas não é socialista de papel. Aquele socialismo que a própria União Soviética implementou no país deles, a antiga União Soviética. É um socialismo híbrido que funciona em conluio com a iniciativa privada. A China simplesmente entendeu que tudo aquilo que se trata de conceitos estratégicos relacionados ao seu país deve ficar onde? No Estado. Os principais investimentos na infraestrutura geral de um país, industrialização, todo o parque industrial desse país, projeto educacional, a porra toda, isso tem que partir do Estado. A iniciativa privada, ela tem o seu papel, só que naqueles momentos oportunos. Lá na China, você não vai ver esse falso capitalismo que tem no Brasil, que tem um regime de oligopólio, onde você tem meia dúzia, 5 famílias, que ganham mais da metade de todo o dinheiro do território nacional. Tá entendendo? Não é esse capitalismo retardado que as pessoas têm coragem de chamar de capitalismo ainda, que isso não é capitalismo. Isso é uma farsa. Isso aqui é um regime especulativo, onde você tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas do nosso país, como eu falei, pouquíssimas famílias, que detêm tudo. Toda a riqueza fica na mão deles. E o resto da população, ó, fica aqui, ó. Igual você aí, que nem tonto, ganhando seu salário, que não dá pra nada. Zero poder aquisitivo. Tem o Xandão, outro retardado aqui, ó, que fica falando que a grama é verde e, ó, só se fode. Deveria ter aceitado o patrocínio de casa de aposta e ir lá fazer média com jogador de futebol. Usar a camiseta de casa de aposta. Porque é isso que esse povo retardado merece.
Bando de hipócritas. O povo é hipócrita. Não sou eu que venho aqui esfregar na cara a verdade. Infelizmente, por algum motivo que só Deus sabe, eu tô no mundo, eu faço parte do sistema. Eu sou um escravo também. Mas pelo menos eu venho aqui e falo pra vocês, ó. Eu jogo na cara do gado. Certo? Minha parte eu tenho que fazer dentro do possível. Lula é liberal, nem comunista é. Irmão, o Lula é um sem vergonha. O mundo é dividido entre pessoas boas e más. O Lula pertence ao grupo dos maus. É sem vergonhismo, não é liberal, é o caralho. Vai lá na casa dele. Ô Lula, libera aí, se é liberal, deixa eu entrar aí. Comer um pratinho de comida aí. Libera aí, Lula. Deixa aí, ó, tudo que não presta entrar na sua casa é o caralho, irmão. Vai lá ver se os Rothschild dos Rockefeller são liberal. Vai lá. Vai ver se o povo da Faria Lima, os caras que enriquecem aqui nessa bosta desse país especulador, vai ver se eles são liberal. Vai lá. Pedir pra liberar pra você, vai liberar um belo tapa no meio da sua cara. E aí talvez você entenda um pedacinho da verdade do mundo. Pô, é muita burrice, irmão. Como é fácil, cara, fazer o gado brigar por fantasmas, por narrativa. Comunismo versus capitalismo. Negro contra branco. Judeu contra anti-judeu. Ah, não sei o que contra não sei o que. Caralho! Que merda, irmão! Eu venho aqui, falo e mostro na cara do gado que quem manda no mundo é o capeta! E você tá falando que o problema é a ursão? Seu tonto! Burro! E ainda por cima acha que isso é comunismo, caralho! Nessa porra ajudando o Moura, velho. Você começa a live atrasado e ainda fica assistindo esse É muito burro, irmão! Mano, ensinando o Moura a tomar no cu dele. E o MBL também. Esses bolsonaristas também. Que é caralho! Se aparece. Ô, irmão! No cu. É igual aquela cena do filme do Adão Negro. Literalmente no final do filme, a porra do capeta da besta emerge do mar. Irmão, se acontecesse isso agora, que o demônio, chifrudo mesmo, com aquela imagem hollywoodiana, subisse pelos mares e aparecesse, sacudisse o badalo e falasse: é agora que eu vou estompar os gados que acreditam na mentira. Ainda assim, esse tonto ia estar aqui na live falando: Super, mas fala do plano da Ursal, porque eles querem transformar a gente em comunista. Caralho, o demônio tá lá. Acabou de sair debaixo do mar. E o filho da puta tá falando da esquerda, da direita e do comunismo. O desgraçado não entendeu do que se trata, não. O povo é burro demais! Pode sair o demônio do mar, que os caras vão estar falando: ah, mas não tem problema, é agora que o ZT vai ajudar nós. Vamos pra Marte, o demônio não chega até lá. Caralho! Caralho! Será que em Marte tem o demônio? Será que na outra galáxia vai ter o capeta? Seu burro! Você é um ser deplorável, irmão! Zero capacidade lógica! Pelo amor de Deus, cara! Olha, nem desenhando isso o cara entende, irmão! Qual que é a raiz do mal do mundo? Por que que a gente tá nesse sistema fajuto? O cara acha que é por causa do comunismo. Meu Deus. Larga a mão, Leonel. Não adianta, cara. Não adianta. É.